gente, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas pela minha cara de sono, porque agora são exatamente 9 horas da manhã. Hoje nós vamos falar de uma coisa rápida. Esses dois livros maravilhosos, Harry Potter e a Pedra Filosofal, e Harry Potter e a Câmara Secreta. Só que não vai apenas falar dos livros, a gente vai falar sobre as adaptações feitas desses livros para o cinema. E é isso aí, simplesmente isso. Em primeiro lugar, uma coisa que precisa ser falada é sobre a direção, o diretor. Harry Potter teve 4 diretores, né? Que os 2 primeiros foi Chris Columbus. Depois a gente teve Alfonso Cuarón no terceiro, no quarto Mike Newell, no quinto pra frente David Yates. Então vamos falar do Chris Columbus. Chris Columbus, caso vocês não saibam, ele dirigiu também Esqueceram de Mim, com o Macaulay Culkin, aquele filme que passa no Natal todo ano. Então, primeiro vamos falar do que o Chris Columbus fez certo. Uma coisa que vocês têm que lembrar sempre na hora de decidir ou de falar qual vocês acham que é o melhor diretor de Harry Potter ou qual que fez o melhor trabalho, que é o fato de que o Chris Columbus fez o casting de Harry Potter. Vocês têm noção disso? Ele escalou o trio, ele escalou a Maggie Smith como McGonagall, que pra mim é a melhor adaptação ou a melhor interpretação de um personagem. Ele também contratou o Robbie Coltrane, que é o Hagrid, outro muito perfeito. Ele contratou o Richard Harris, que é o primeiro Dumbledore. Ele contratou o Alan Rickman. Ele contratou os Dursley. E ainda falando sobre o casting, a maioria dos personagens, inclusive os principais, eram crianças. Vocês têm noção de quão difícil deve ser dirigir crianças? Principalmente dirigir crianças de uma forma convincente, de uma maneira que faça você se conectar com a história através dessas crianças. O Chris Columbus conseguiu fazer isso. O trabalho de um diretor é conversar entre todos os departamentos artísticos e fazer com que tudo se conecte numa coisa só e criar assim um fio coerente pro filme. Por exemplo, a direção de arte, ela tem que coexistir de forma harmoniosa com a direção de fotografia, ou com o elenco, ou com a maquiagem. Todos os departamentos precisam ter uma correlação. E o que faz essa correlação é o diretor. O Chris Columbus, ele criou o fio dos 2 primeiros filmes. E, na minha opinião, esse fio foi o mais mágico, o mais perto do que a J.K. Rowling consegue passar nos livros. E eu não sei o que faz eu ter essa impressão. Eu imagino que seja pelas criaturas, pelas magias, pelo jeito que as coisas funcionam. Sem contar que os 2 primeiros filmes são alguns dos poucos que parece que a história realmente se passa em um ano letivo. Porque o resto, principalmente o terceiro, gente, parece que se passa em uma semana tudo que acontece no filme, não é verdade? O Chris Columbus, ele merece um espaço nos nossos corações, porque ele foi o cara que criou tudo. Ele trabalhou com o Stuart Craig, que é o cara que faz os sets, que faz todas essas coisas, e fez Hogwarts, aquela arquitetura que ninguém nunca vai esquecer, que a gente só vai esquecer quando fizerem um remake de Harry Potter. Ele contratou os melhores atores da série, ou se não os melhores, os mais icônicos da série. Ele tornou o mundo da J.K. Rowling numa coisa visual, coisa que não tinha como acontecer senão através de bons filmes. E vamos concordar que se os primeiros filmes não tivessem sido um sucesso, a série de filmes não existiria. E a gente teria passado desde 2001 até 2011 sem os filmes. Você que gosta dos filmes, graças ao Chris Columbus eles existem. Agora, a trilha sonora. Gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a trilha sonora do primeiro e do segundo, e do terceiro também, é a melhor de toda a série. Porque John Williams, né? John Williams criou tema do Tubarão, tema do Star Wars, tema do Indiana Jones, tema do Superman. O John Williams criou todos os temas mais geniais do mundo, inclusive o do Harry Potter. E aí o que acontece? Depois que o John Williams sai, os outros condutores de orquestra, eles têm que seguir a ideia do John Williams. Então eles colocam o tema de Harry Potter em
todas as outras trilhas sonoras, por mais que isso não tenha sido composto por eles. Esse é o legado do John Williams. Além do tema de Harry Potter, o John Williams criou o tema da Fox, que é sensacional. Ele criou Living Hogwarts, que é o tema do final do primeiro filme e do final do último filme. E aquele tema me faz morrer por dentro. Os efeitos especiais, eles são inacreditáveis. E é inacreditável que naquela época eles fizeram efeitos especiais que ficaram tão bons hoje em dia. Por exemplo, na minha opinião, de novo, o Dobby ficou muito melhor na Câmara Secreta do que no Harry Potter 7. Pra mim, no Harry Potter 7 ele ficou parecendo meio de borracha. E no 2, ele ficou parecendo como se fosse uma criatura de verdade. O dragão do Hagrid. Gente, essas coisas eram muito reais. Eu não sei se é porque eu era criança, mas não faz tanto tempo assim que eu reassisti. E pra mim, ainda é melhor o Dobby do segundo do que do sétimo, sendo que o sétimo foi feito em 2010. Todo mundo sabe que os 2 primeiros filmes são os mais fiéis aos livros, certo? Eu acho que isso aconteceu porque os livros são menores, né? Eles são os mais finos da série. E o Steve Kloves, que é o roteirista, ele é uma pessoa muito responsável para fazer esse tipo de coisa. Então ele conseguiu transformar o livro todo. O segundo, ele tem tudo o que o livro tem, sendo que o primeiro tem algumas diferenças. Por exemplo, o papel do Neville é muito maior no livro do que é no filme. Por exemplo, ele vai pra floresta junto com o Draco, com o Harry e com a Hermione. Aqueles pontos que ele ganha no final, que faz a Copa das Casas ser da Grifinória, não é só por causa do que ele fez, que ele não quis deixar as pessoas irem, o Harry, o Ron e a Hermione irem procurar a Pedra Filosofal. Não, porque o ano inteiro ele fez coisas. Então, o Steve Kloves e o Chris Columbus, eles tiraram toda a participação do Neville. E aí no final, no 7, não foi tão bom ver ele ser o herói da história quanto seria se eles tivessem dado essa importância pra ele nos primeiros filmes, certo? Outra coisa que mudou muito e ficou diferente dos livros foi a personalidade do Dumbledore. É lógico que a gente sabe que a partir do terceiro aconteceu uma treta aí por causa do Michael Gambon. Mas, no primeiro e no segundo, Dumbledore era alguma coisa muito divina. E ele era muito sábio, e ele era muito nananã. Mas no livro ele era meio bizarro. Então ele via ele no espelho com uma cesta de meia. Ele gostava de tricô. A partir do quinto filme eles mudaram isso. Mas como a gente está falando do primeiro e do segundo, vamos nos manter no Richard Harris. No primeiro livro, a gente descobre um pouco do que aconteceu entre Snape e James, ou Tiago. Eles tirando isso do filme, eu acho que tirou um pouco da importância que isso teve depois, principalmente por eles ter tirado também do terceiro. Então, a relação do Harry com o Snape, ela tem uma conclusão no primeiro livro. Enquanto no filme, ela fica meio assim, o Snape não fez as coisas ruins, mas ele é um filho da puta, e aí no livro eles descobrem que ele tinha uma rixa com o pai, então resolvido, é por isso que ele trata mal Harry. Agora, falando mais sobre a Câmara Secreta, uma coisa pecaminosa que aconteceu na Câmara Secreta, que começou a acontecer na Câmara Secreta, foi o fato deles terem simplesmente feito o Rony ser um imbecil. Começou aí a desumanização da Hermione e a super humanização do Rony. Ele é um idiota, ele não sabe de nada. Mesmo a Hermione, que nasceu numa família de trouxas, sabe mais do que o Rony sobre o mundo dos bruxos. Isso não faz sentido nenhum. Por exemplo, na casa do Hagrid, quando o Rony tá cuspindo lesma, quem explica sobre os sangue ruins é o Rony. Quem explica por que isso é ofensivo, por que Hermione tem o direito de chorar, é o Rony. E no filme é a Hermione. Lógico que ela saberia, porque ela é sangue ruim, então ela sabe o que isso significa por causa disso. Mas o Rony tem que ter mais umas informações internas, certo? Depois, quando eles descobrem que o Harry consegue falar a língua de cobra, quem fala que isso é uma coisa muito bizarra é o Rony também, não a Hermione. A Hermione tem todas as informações importantes de um lado, nos filmes, e o Rony é o idiota alívio cômico. No filme, a Hermione até
fala uma coisa que no livro é o Dumbledore que fala. Ou seja, a supervalorização da inteligência da Hermione e a idiotização do Rony começam a acontecer a partir do segundo filme. Isso vai ser consertado no 7.1, porque daí o Rony tem um papel importante da luz, da bola de luz. Que todo mundo achou engraçado, por quê? Porque o Rony foi um imbecil, mas não é engraçado, isso era pra ter sido legal. Agora, falando sobre aspecto cinematográfico, primeiro vamos começar pelos cortes. Muita gente não gosta dos cortes que aconteceram na série inteira. Acontece o seguinte no cinema. O diretor pega o livro, vamos dizer que ele está falando sobre a Pedra Filosofal. Ele pega o livro, ele disseca todo o livro e vê o que é importante no meio do livro para o que acontece no final. E ele corta tudo o que não importa. Tudo que é segundo plano, tudo que faz parte de uma coisa que ele não entende. Por exemplo, se aconteceu alguma coisa que vai ser importante no último livro, o diretor não teria como saber disso, o Chris Columbus, principalmente no primeiro filme. Então ele cortou mesmo. Quem devia ter chegado e falado, olha, isso daqui não, foi a J.K. Rowling. Por isso eu acho que a participação dela no primeiro e no segundo filmes fez com que o filme fosse um pouco mais fiel com os livros. Agora, no terceiro, o Alfonso Cuarón foi muito teimoso, então eu acho que a J.K. Rowling largou a mão e falou assim, olha, querido, pode fazer, entendeu? Faça do jeito que você quiser, corta tudo, corta marotos, corta tudo, bota a cabeça falante, pode fazer tudo o que você quiser. Os cortes, eles são feitos baseados no livro e não na série. Se fosse baseado na série, como deveria ter sido, o filme faria muito mais sentido. Os cortes não teriam sido os mesmos, eu acho que vocês concordam com isso. Por exemplo, no terceiro, tem muitos cortes que fizeram falta depois. E aí tiveram que consertar nos outros filmes. Mas Prisioneiro de Azkaban não é assunto desse vídeo. O assunto desse vídeo era Harry Potter e a Pedra Filosofal e Harry Potter e a Câmara Secreta. Os dois primeiros filmes baseados nos dois primeiros livros de Harry Potter and the Philosopher's Stone e Harry Potter and the Chamber of Secrets. Agora, se você gostou do vídeo, você quer dar a sua opinião, principalmente sobre as coisas que eu comentei, escreva aí nos comentários, escreva no site, escreva no Facebook, escreva no Twitter, escreva em todos os lugares que você quiser. E aí no próximo eu vou ler as coisas que eu achei mais legal, principalmente mais que fazem mais sentido ou que deem discussão. Se você é, assim como eu, formado em produção audiovisual ou cinema ou alguma coisa assim, também dê a sua opinião técnica. A gente pode discutir isso nos próximos vídeos e talvez até fazer um vídeo extra para discutir mais profundamente cada coisa de cada filme. Então é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo e se vocês não gostaram também, dá um like e inscreva-se no canal. Por que se você não gostou é para dar um joinha? Porque sim, dá joinha, pelo amor de Deus. Beijos.